Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sem Neymar, uma seleção burocrática vence a Venezuela, mas joga mal. O Everton Ribeiro foi destaque, mas falta ainda alguma coisa para esse time. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não foi um bom jogo. Não foi um bom jogo da seleção, diferentemente dos dois primeiros, quando a gente teve o nosso melhor jogador. Eu sei que ele gera muita rejeição, muita gente não gosta do Neymar, mas ele é um craque de bola, né, gente? Ele é um dos principais jogadores do mundo e quando ele está em campo com a seleção brasileira a pleno, né, 100%, condição física e tudo mais, ele faz a diferença. Nesses dois primeiros jogos da seleção, ele foi fundamental, ele foi protagonista nos dois jogos. Contra a frágil Bolívia, contra a seleção peruana fora de casa, não importa. Hoje tivemos dificuldade contra a Venezuela, jogando na nossa casa. E olha que a Venezuela não é mais aquela adversária tão combalida como fora nos últimos anos, né? Ela evoluiu muito, taticamente, inclusive. Hoje tem o José Peseiro, um técnico português, tem jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, Savarino, Otero, Soteldo. Então, não é mais uma seleção praticamente amadora, né? Como a gente acompanhou, eu acompanhei muito nos anos 90, em que o Brasil goleava de 5, 6 e se fosse menos que isso, a gente reclamava, a gente criticava. Tudo bem, mas ainda assim a gente sempre espera um pouco mais, né? Contra a Venezuela, jogando em casa, jogo de eliminatórias. A boa notícia é que a gente está 100%, é a única seleção 100%, a Argentina acabou tropeçando, então empatando o jogo, então a gente tem 3 vitórias em 3 jogos, né? Dispara na liderança, a gente tem que pensar de certa forma, pragmaticamente, né, um pouco mais resultadista nas eliminatórias, porque precisamos pontuar para chegarmos na Copa do Mundo. O Brasil vai chegar na Copa do Mundo, acho que esse não é o temor. O temor é chegar nessa competição, que já é praticamente no ano que vem, né? Não é no ano que vem, mas é que nós estamos quase em 2021, ou seja, mas é no fim de 2022. Então a gente tem 2 anos para montar uma equipe não só competitiva, isso eu tenho certeza que nós seremos, para montar uma seleção um pouco mais inventiva, um pouco mais criativa, um pouco mais de alternativas. Hoje a gente parece não fugir de uma mesmice, de um mesmo sistema tático, de mesmo trocando peças as coisas não evoluem tanto. Óbvio que eu entendo todo o cenário do jogo, em que você pega um adversário como a Venezuela, que se fecha lá atrás. Bom, o Ederson não fez uma defesa, né? Então a Venezuela, que até apostava, né, no primeiro tempo e partes do segundo para tentar um contra-ataque com o Soteldo, nem isso encaixou. E o técnico ainda tira o Soteldo porque queria que ele voltasse para marcar. Era o que a Venezuela veio fazer em São Paulo. Foi exatamente tentar arrancar um ponto do Brasil. A gente está falando de uma competição que vale pontuação para chegar na Copa. Então a Venezuela veio para arrancar um empate do Brasil. Não conseguiu. Mas assim, o Brasil, obviamente, com dificuldades para entrar, o que você precisa fazer quando você tem dificuldades para entrar? Você tem que fugir do óbvio. Você tem que fazer algo diferente. Aí você não tem o Neymar, você não tem o Felipe Coutinho, com toda a restrição que possa se ter ao Felipe Coutinho. No caso, eu tenho, né? Mas ele, tudo bem, no Bayern ele já estava num final de temporada bom, no Barcelona já recuperou alguns dos seus bons momentos, é uma insistência do Tite na seleção e ele jogou bem esses 2 primeiros jogos das eliminatórias, então vá lá, é um jogador de muito talento e que a gente espera ainda, né, que ele aconteça efetivamente na seleção brasileira. Mas os dois, né, o Neymar, o Coutinho, a gente estava bem desfalcado, né, não tinha o Casemiro, não tinha, enfim, vários jogadores, né, em que a gente teve que acompanhar o Alan. Muita gente não conhece o Alan. O Alan é um ótimo jogador do Napoli, do Everton da Inglaterra, muitos jogadores da Premier League, né, que é a principal liga, a liga mais valorizada no mundo. Esses jogadores jogam Champions League, jogam ligas europeias no mais altíssimo nível. Então, por que a gente não está conseguindo formatar um time um pouco mais criativo? É exatamente porque eu acho que dentro de um sistema em que você escala jogadores mais posicionados, a gente não vai conseguir. Aí tem uma questão que ela não é tão tática, ela é um pouco mais subjetiva até. Você convoca jogadores dos times brasileiros em que os torcedores estão acompanhando aqui e existe
ainda de certa forma existe aquela coisa do jogador do meu time foi convocado para a seleção, ou seja, ele foi valorizado, ele está numa fase tão boa que ele foi convocado. Se esse cara é convocado pra jogar, eu acho que o torcedor entende um pouco mais. E eu não tô nem aqui criticando o Tite por isso, porque eu acho que não é papel do técnico. Ele tem que escalar o jogador que ele entende como melhor. Mas existe também essa distância que rola entre a seleção e o torcedor por causa disso. Se você convoca o jogador para deixar ele no banco, o torcedor fica puto, né? Porque podia contar com ele num jogo decisivo, mas tudo bem, entende porque ele tá indo pra seleção, ele vai pra seleção e não joga. E eu não estou nem citando algum caso específico. Poderia citar o caso do Pedro, por exemplo, que entrou no segundo tempo, com pouco para fazer, né? O Everton Cebolinha, que não está mais aqui no Brasil, está no Benfica agora, mas que é um jogador que tem esse diferencial como o Neymar tem. E sem o Neymar, o Brasil ficou muito preso, com exceção do Everton Ribeiro, que é um craque de bola, que assumiu a camisa 10, não jogando necessariamente na função do Neymar, mas ele se deslocou bastante. Eu achei até que ele fosse ficar um pouco mais fixo, né? Ele caiu pela direita, ele caiu pela esquerda, ele foi por dentro. Ele começa uma jogada pela esquerda, depois ele começa na direita, ele origina o gol do Brasil. O Paquetá, que começa essa jogada, até melhorou o time quando ele entra no lugar do Douglas Luiz, mas ainda fica aquela sensação, né? O Paquetá não tá num nível assim de seleção brasileira, você tendo outros jogadores com um quilate muito maior para entrar. E aí você tem muita gente que torce o nariz pro Vinícius Júnior. Eu acho um moleque diferenciado, eu acho que ele tem essa característica de quebrar linhas, de ir para cima. Aí você tem Vinícius Júnior, você tem o Everton Cebolinha, e aí você fica preso com o Firmino, o Richarlison e o Gabriel Jesus, que são ótimos jogadores atuando nos seus clubes. E por que eles não conseguem jogar bem na seleção? Tem duas coisas, né? Primeiro, porque lá eles têm um treinamento diário, eles estão disputando um entrosamento com outros jogadores, um sistema tático que os favorecem, e na seleção você precisa encontrar um sistema para que esses caras possam jogar. E normalmente o Neymar, ele circula tanto, e ele é tanto diferencial que ele acaba dando opção para esses caras que estão lá na frente. Sem isso, o Brasil fica trocando passes, buscando uma infiltração que não acontece com uma parede venezuelana fechada, uma porta fechada, e aí você precisa do quê? Você precisa do diferencial, do 1 contra 1, do cara do drible, e o Brasil não tinha, né? O Gabriel Jesus jogou como um ponta, o Firmino e o Richarlison por dentro, praticamente com dois centroavantes, o Renan Lodge como um ponta pelo lado esquerdo, e o Brasil não entrava, e não tinha um jogador que rabiscasse. O Everton Ribeiro até tentou bastante fazer isso, mas ainda sem sucesso. Enfim, eu acho que é muito pouco, a seleção precisa repensar, nós temos ótimos resultados, é uma coisa inacreditável, né? Nós temos um retrospecto em eliminatórias que é incrível com o Tite, nós temos muitos bons números, gols marcados, pouquíssimos gols sofridos, a gente pouco sofre defensivamente, é que a gente é muito crítico e exigente com a nossa seleção e espera sempre que a gente possa não golear, não dar espetáculo, não é isso, mas ter jogadas, ter criações ofensivas, rodar, nós temos, apesar dos desfalques, a possibilidade de convocar, o Tite tem, né, qualquer jogador que atue no mundo. E aí, às vezes, ele prioriza um jogador que tem, uma característica próxima do modelo de jogo que ele gosta, mas não necessariamente está bem naquele momento. Esse equilíbrio entre você convocar quem está bem, mas ao mesmo tempo precisar formar uma base de time, eu tento entender. Não adianta você simplesmente, eu vou levar aí todo mundo que tá bem no Campeonato Brasileiro, o Marinho, o Galhardo. Eu entendo que assim, você tem que ter o equilíbrio entre dar uma chance e ao mesmo tempo manter a base que você está formando para chegar na Copa do Mundo. Ok, por exemplo, o Pedro fez sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira merecidamente, já era para ter feito antes, mas teve uma lesão. Então, quando estava no Fluminense ainda, né? Então, voltou. O Gabigol tá voltando de lesão agora, daqui a pouco pode ser um cara a aparecer. Só que esses três caras lá que estavam na frente hoje, os caras jogam em altíssimo nível na Europa. Eu entendo o Tite chamar. Mas assim, eles têm que corresponder na seleção e não só eles por si próprios. O sistema precisa favorecer. A gente precisa ser um pouco mais agressivo, a ponto de não precisar comemorar como o Tite comemorou um gol contra a Venezuela, como se fosse, enfim, um título de Copa do Mundo, porque realmente estava difícil o jogo e a gente precisava pontuar jogando em casa. A gente não precisa passar por todo esse sufoco. Apesar das dificuldades impostas pelo adversário na marcação, a gente tem qualidade e talento para mais. E eu já vi o Tite
reinventar suas equipes, ó, desde 2000 na época do Caxias, 2001 no Grêmio, 2008 no Inter, depois chegando aqui no cenário nacional e no eixo Rio-São Paulo, atuando especialmente no Corinthians, montando grandes equipes de bom futebol, inventivas. Eu sei que o trabalho da seleção é mais difícil, você não tem o dia a dia, você depende do entrosamento, de quem está surgindo, de todas essas cornetas, de uma análise, de uma pesquisa desses caras jogando no mundo inteiro. Eu entendo isso, mas podia ser um pouco melhor, não é mesmo? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!